A rodada 15 do Cartola está bem cara e com vários jogadores com potencial. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar a rodada 15, montar o esboço da nossa escalação e também passar as dicas para vocês mitarem na rodada 15 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal sempre encontra muito conteúdo sobre o Cartola, o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? Bom, como eu estava falando, o conteúdo desse vídeo aqui é a rodada 15 e é o seguinte, se preparem as maquininhas de cartão aí, porque a gente vai ter que passar essa rodada aqui no crédito, porque está complicado, muito cara a rodada. E aí eu vou falar principalmente de duas coisas que tem me perguntado muito aí, já nesse começo de semana aqui. Quais são os jogadores unanimidades, que não tem como ficar de fora do seu time? E quais são as opções baratas que a gente tem? Porque como tem jogadores muito caros, a gente vai precisar dar uma mesclada, principalmente para quem não tem muitas cartoletas. Então eu vou falar dessas duas coisas no vídeo, tá? E vou montar nosso esboço, fazer aquela análise bem legal para vocês, tá? Vamos começar falando de uma coisa, que é a última rodada, quero mostrar algumas coisas, o desempenho do nosso time, claro. A gente fez 75 pontos, vou mostrar aqui para vocês. Acho que foi uma pontuação legal, 75,14. A média dos cartoleiros foi 53,24, ficamos bem acima da média, como é o nosso padrão, né? A gente sempre está conseguindo aí 20 pontos mais ou menos acima da média. Muito importante que a gente ganhou 5 cartoletinhas aí, porque senão ia sofrer essa rodada aqui. Muito importante mesmo essas cartoletas aqui. Destaque positivo, a gente teve o Manga aí, né? Que foi muito bem. Eu vou falar um pouquinho dos SGs, que a gente acertou bastante. E destaque negativo foi o Galo por completo, né? O Paulinho até fez 5,10 aí de média básica, mas eu achava que o Galo era favorito. Acabou perdendo para o Corinthians, um jogo muito ruim do Galo, né? E como capitão ali, com vários atacantes indo bem, ele mandou mal. E o Arana, assim, é para não escalar mais no Cartola, tá? No segundo tempo, o Rubens, na mesma posição dele, entrou, fez 6 desarmes, né? Eu falei que ele tinha muito potencial de desarmar, mas ele realmente não está conseguindo, foi substituído, então, muito mal o Arana, tá? Foram destaques negativos, mas, de qualquer jeito, foi uma pontuação legal. Outro destaque que eu quero mostrar para vocês, esse foi nosso time de tiro curto que a gente indicou para a rodada, que fez 110 pontos, isso que o Aderlan estava como titular aqui, ele acabou não jogando. Na live a gente costuma escalar o reserva, nessa live nem deu tempo, teve mais de 100 pessoas na live, inclusive quero agradecer aí todo mundo que foi para a live, o canal está crescendo bastante, né? O Aderlan acabou não jogando, quem conseguiu escalar a reserva ali com ele, algum outro carinha do Bragantino, fez aí 115 pontos, 116, foi muito bom, né? E a gente no ataque ali cravou Marcos Leonardo, Mendonça e Manga, né? E não foi por acaso, eu vou mostrar para vocês aqui, esse material que eu estou mostrando aqui, eu sempre mando para vocês gratuitamente no nosso grupo do WhatsApp, tá? Vou deixar o link aqui nos comentários, o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem lá e participar, mais um conteúdo gratuito, aí vale muito a pena se inscrever no nosso canal, tá? E a gente vê, esse é o mapa, o nosso dossiê que a gente monta da rodada, né? A gente vê aqui, no mapa de atacantes, tinha destaque aí o Santos, o Palmeiras, a gente viu o Dudu Mitano, Marco Leonardo e Mendonça, Curitiba, que a LF Manga e o Robson também foi bem, o Cuiabá estava em destaque, o Davidson acabou fazendo gol, né? E o Atlético Mineiro também estava aqui, foi a única decepção, aí o Paulinho mandou mal, né? E tinha aqui, os times que estavam cedendo muito gol para atacante, Bahia, Cuiabá, e a gente acabou cravando. Então, é um material bem legal, né? Eu faço várias coisas, mando as indicações, análise dos confrontos, enfim, um material bem completo para vocês estudarem, imitarem na rodada, que eu mando gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, entrem lá no grupo e se inscrevam no canal. Eu sempre peço para o pessoal que já conhece o nosso conteúdo deixar o like aqui, não esquecer de deixar o like. Para quem é novo, espera aí, vê se você gosta de verdade do nosso conteúdo, depois você deixa o like, tá? Mas enfim, vamos para essa rodada aqui, já falamos bastante da última rodada, né? Bom, os jogos que a gente tem na rodada, lembrando, um destaque importante, a gente não vai ter Corinthians e Grêmio, nem América Mineiro e Vasco, né? Os dois times jogam pela Sul-Americana e vão jogar a Copa do Brasil no sábado, então não vão valer o jogo dele pelo Brasileirão. A rodada vai fechar no sábado, às 8h59 da noite. Inclusive, estamos vendo as informações aí de quando vai ser o horário da nossa live. Mais pra frente eu aviso vocês, tá? E aí, eu gosto de fazer a análise do confronto aqui, né? Para passar os melhores SGs, melhores ataques. Em vez de ficar olhando aqui os confrontos e falando qualquer coisa, olhar o nosso dossiê que a gente monta, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, assim, nosso dossiê, deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Como eu falei, a gente pega os melhores... o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante, análise de expected goals, né? Então a gente viu aí, e depois a gente passa cada uma das posições, eu vou passar as dicas para vocês. Deixa eu começar pelo ataque aí, que tem bastante unanimidade na rodada, tá?
Então vamos lá, claro, Botafogo, melhor desempenho nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, tá voando, 8 gols marcados, 0 gols sofridos, tá voando. Tem um jogo em frente ao Bragantino, que é o segundo melhor time nos últimos 5 jogos, então um jogo complicado pro Botafogo aí, né? Mas o Botafogo, claro, é muito favorito, não tem jogo difícil pro Botafogo, eles estão ganhando sempre. Mas assim, a gente vai falar um pouquinho. Será que vale fechar a defesa do Botafogo, ter 3, 4 nomes? A gente vai conversar sobre isso daqui, tá? Então, o Bragantino vivendo uma fase muito boa. A gente vê o Flamengo e o Inter vivendo uma fase legal também, né? Junto com o Fortaleza. E se a gente destacar os times que estão mal aqui, tem América Mineiro e Vasco que não vão valer para a rodada, mas a gente vê o Galo numa fase muito ruim, o Goiás e o Palmeiras, tá? Então, alguns detalhes interessantes aí de olhar. Em relação aos mandantes, claro, de novo, a gente vê o Fluminense e o São Paulo, destaque muito positivo, e o Fortaleza também dos times que estão jogando em casa nessa rodada, e claro, o Botafogo de novo, né? Dos mandantes mal, a gente vê o Cruzeiro muito mal como mandante e o próprio Goiás, tá? E aí, um destaque que depois vai parecer contraditório, o Atlético Mineiro é um dos melhores visitantes aí do campeonato, tá? Tem jogado muito bem fora de casa, assim como o Flamengo, né? E o próprio Cuiabá também tem sido um visitante chato, tá? O Palmeiras também aparece como um leve destaque aqui, enfim. Se a gente fizer aqui o expected goals, o mapa do confronto, né? Pra gente pegar os melhores SGs. Bom, primeiro o principal SG é o Botafogo, mesmo tendo um jogo difícil contra o Bragantino. O Bragantino vem fazendo gol, mas é um time que cria pouca chance de gol, tá? Então, o Botafogo é o melhor SG disparado para a rodada. Alguns outros interessantes, a gente tem o Atlético Paranaense, é um time que tem tomado gols em casa, né? Tomou do Corinthians, tomou do Palmeiras, mas tem uma chance de SG legal. Eu gosto muito do SG do Fortaleza, é a segunda melhor defesa mandante. Eu tinha comentado isso no nosso último vídeo, inclusive a gente acertou 4 dos 5 SGs que a gente indicou, acertou até o Fluminense aí, né? Então o Fortaleza é um SG legal, enfrentando o Cuiabá em casa. Eu gosto do SG do Galo, tá? O Goiás é um time que tem dificuldade para produzir em casa, né? E o Botafogo e o Atlético Mineiro, como vocês viram, é um visitante legal. E acho que São Paulo também tem um potencial de SG bem legal, tá? Então, resumindo aí, Botafogo, Atlético Paranaense, Fortaleza e São Paulo, e o Atlético Mineiro aí como mais ousado, tá? Enfim, e aí acho que é isso em relação aos melhores SGs. Melhores ataques a gente já vê Atlético Paranaense, Botafogo, enfim, a gente vai comentar um pouquinho quando a gente fala das posições, né? Então vamos lá para as dicas por posição. E a gente vai começar pelo goleiro aqui, tá? Deixa eu tirar todo mundo aqui, deixa eu dar uma atualizada no nosso site, para a gente poder pegar as dicas por posição para vocês aqui, falar um pouquinho de quem são as unanimidades, quais são os jogadores mais baratinhos, tá? Então deixa eu vender todo mundo aqui e começar a escalar o nosso time, né? Vamos começar pelo gol. Mentira, eu falei para vocês que ia começar pelo ataque, uma questão importante aqui que eu vou começar pelo ataque, tá? Vamos lá. Eu falei que eu ia falar quais são os jogadores unanimidades para a rodada, e eu acho que no ataque vai ser uma rodada que os ataques vão ficar muito parecidos, tá? Por quê? A gente tem 3 jogadores muito fortes para a rodada, tá? Tiquinho Soares, o Hulk e o Vitor Roque, tá? E eu gosto de mostrar para vocês, no Cartola FC Brasil, como é que tá funcionando um pouquinho, porque que eu acho que esses jogadores são 3, quase os 3 são unanimidades, principalmente Tiquinho Soares e o Vitor Roque, tá? Vou começar falando do Vitor Roque, depois do Tiquinho Soares e por último o Hulk, tá? Por último o Hulk, vamos lá. Então assim, começando aqui pelo Vitor Roque, bom, primeiro que nos últimos jogos dele em casa, nos últimos 6 jogos dele, ele tem 4 gols e 2 assistências. Tá numa fase inacreditável. Se a gente olhar o outro site que eu gosto, que é o Football Reference, o Vitor Roque é o jogador que mais cria chance de fazer gol no campeonato, tá? Então, enfrentando um Bahia que toma muito gol de atacante, vocês viram ali no nosso dossiê que era um time realmente que tomava muito gol de atacante, e no último jogo confirmou aí com o Deverson. Então, Vitor Roque, pela fase dele, o adversário que está enfrentando, o cara que está jogando muita bola, unanimidade, não tem como ficar de fora, né? E aí mostrando para vocês vários jogadores atacantes imitando contra o time do Bahia, tá? Então, primeiro jogador de fora, não dá para ficar de fora, Vitor Roque é unanimidade na rodada, tá? O segundo jogador que eu acho que é unanimidade também na rodada é o Tiquinho Soares, tá? Do Botafogo. Bom, a fase dele é muito boa, né? No último jogo ele acabou tendo um gol anulado contra o Grêmio, senão ia marcar de novo. Tá muito bom nessa rodada que vai estar ruim para valorizar, né? Vários jogadores que foram muito bem. Tiquinho Soares fez menos 1.1 na última rodada. Graças a Deus que ele fez essa pontuação. É caro, mas vai estar legal para valorizar. Jogando em casa, os últimos jogos dele sempre fazendo gol, participando de gol, artilheiro do campeonato. Enfrenta o time do Bragantino, que tem tomado gol de atacante, né? Paulinho tomou gol, o Cano teve oportunidade, Arthur mitou também. Contra o Corinthians, o Roger Guedes não foi bem, mas teve algumas oportunidades. Então, Tiquinho Soares é mais um cara que, líder do campeonato, cobrador de pênalti, Botafogo muito forte em casa. Não tem como deixar de fora, tá, o Tiquinho Soares. E a última vaga do ataque, né? Eu falei aqui do Hulk, né? Então, assim, o Hulk é unanimidade?
Mais ou menos, tá? Se vocês olharem as pontuações do Hulk jogando como visitante, nos últimos 5 jogos, em todos ele passou de 5 pontos. É um cara que produz muita média básica, né? Nos últimos 2 jogos dele fora, não fez gol e não deu assistência, e mesmo assim fez 5,6 e 5,9, tá? Então, vem tendo uma regularidade muito boa. Enfrenta um time do Goiás que, em casa, tem tomado muito gol de atacante, tá? O Manga fez gol, o Cano fez gol, o Lelê deu assistência, o Wellington Silva e o Riquelme, os dois passaram de 5 pontos, com o Davidson fazendo gol, enfim, Tiquinho Soares também fez gol. Todos os jogos que o Goiás foi visitante, ele tomou gol de atacante, tá? Por isso que é muito difícil deixar o Hulk de fora, né? Pô, então seria 3 unanimidades no ataque? Mais ou menos, pessoal. Nessa rodada eu não vou brincar no ataque e vou escalar o Hulk sim, tá? Esse vai ser meu trio de ataque. Tem outras opções? Até tem. Então, assim, por exemplo, a gente tem um Bruno Rodrigues e até um Gibagol Gilberto aí, que podem ser apostas interessantes, né? Enfrentando o Curitiba, que é uma defesa muito frágil, também toma muito gol de atacante. O Bruno Rodrigues costuma ter pontuações melhores fora de casa, né, do que em casa. Em casa ele tem tido algumas dificuldades para pontuar. Se você pegar os últimos 5 jogos, em nenhum ele passou de 4 pontos. Gibagol, um cara mais centroavante, enfim, jogo mais complicado. A gente tem um Pedro e um Cano, né? A gente viu o Flamengo tomando muito gol de atacante. No último jogo do Mitô, quem sabe o Cano voltou, desencantou aí, né? Mas, enfim, para mim esses 3 que eu falei estão muito acima dos demais. Então acho difícil de a gente fugir deles, tá? Bom, falei 3 unanimidades no ataque. E eu vou falar para vocês de algumas opções mais baratinhas no ataque que a gente tem. Eu comentei aqui, né? A gente teria o Marinho, seria o cara mais barato que dá para escalar aí nessa rodada, tá? Tirando ele é meio complicado de a gente puxar algum atacante, talvez um Lucero, né? Mas é mais difícil. E bom, se no ataque eu falei que a gente tem 3 unanimidades, no meio de campo, para mim, eu acho que a gente quase não tem nenhuma unanimidade. E eu vou fazer uma coisa aqui antes de falar um pouquinho do meio de campo. Arrascaeta, vamos ver se é unanimidade. Eduardo do Botafogo é unanimidade? Deixa eu voltar aqui para o Cartola FC Brasil, porque eu fechei a nossa aba aqui. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá, já voltamos aqui, né? Vou comentar um pouquinho do meio de campo. E por que eu acho que no meio de campo a gente tem espaço para arriscar, tá? Vamos falar da Arrascaeta e vamos falar do Eduardo, que vão ser os jogadores mais escalados desse meio de campo, tá? Primeiro, o Arrascaeta voltou a jogar muito bem, né? Mitou contra o Fortaleza, mandou bem contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo, participou de gol, é um cara sempre muito decisivo, né? Mas a questão dele, que eu acho que ele não é unanimidade na rodada, é o seguinte: o time do Fluminense, nos últimos 5 jogos que foi mandante, tá? E eu tinha comentado isso, que o time do Fluminense é um time que, jogando em casa, ele gera pouca chance para o adversário, um time que fica muito com a bola, isso acaba criando pouco espaço. Nos 5 jogos que o Fluminense foi mandante, os últimos 5, nenhum meia participou de gol. Pessoal, nenhum meia participou de gol, tá? E teve jogos contra o Galo, contra o Bahia, contra o Internacional, enfim, contra o Bragantino, né? Times fortes. O Fluminense até chegou a tomar gol nos jogos, mas nenhuma participação de gol de meia, tá? Então, assim, Gerson e Arrascaeta, eu acho que são opções legais, principalmente o Arrascaeta, que está vivendo uma fase bem legal, mas eu não acho unanimidade para a rodada, tá? O Eduardo do Botafogo. Aqui sim, o Bragantino tem tomado alguns gols de atacante. Na última rodada até falei que uma indicação mais ousada era o Juan do Corinthians. Ele mandou bem, fez 6,3. O Eduardo tem 3 gols e 3 assistências, então é um cara muito participativo. Uma boa indicação aí para o meio de campo. Eu vou escalar ele no meu time, mas eu não acho unanimidade, tá? Por que eu não acho que o Eduardo é unanimidade na rodada? Pelo seguinte motivo. Ele é um cara que gera pouquíssima média básica, tá? Então, se ele não participar de gol, não der assistência, a pontuação dele vai ser muito baixa. A média básica dele é 1,7 aí na rodada, tá? Então, voltando aqui, eu vou escalar o Eduardo, mas não acho que nem ele, nem o Arrascaeta são unanimidades para a rodada, tá? E quem que você vê como indicações mais baratinhas nessa rodada? Aí eu acho que a gente tem umas indicações legais para a gente escalar, tá? Primeiro, eu vou começar falando de um cara que tem que estar no time, que é o Vitor Bueno, tá? Como eu falei, o Atlético Paranaense é um time que cria muita chance de gol jogando em casa, enfrenta o Bahia que tem tomado muito gol, né? Tanto de atacante como de meias. E se eu falei que o Vitor Roque é o cara que mais cria chance de gol, né? Expected goals, o Vitor Bueno é o cara que mais cria chance de assistência, o XAG, né? Então, muito interessante o Vitor Bueno ter aí. Eu acho que tem algumas outras opções ousadas, mais baratinhas aí para vocês escalarem, que são o Pikachu, acho que do Fortaleza pode ser um nome legal para vocês pensarem em escalar na rodada aí, enfrentando o Cuiabá. O Cuiabá não é um time que sai de tanto espaço jogando como visitante, mas o Pikachu é sempre um cara legal jogando em casa, tá? Eu gosto muito aqui desse aqui, do Eric do Atlético Paranaense, tá? É um cara que tem até uma média em casa melhor do que a do Vitor Bueno, tá? É um cara que gera mais média básica do Vitor Bueno, ele desarma mais, costuma ter minutagem maior do que o Vitor Bueno, é um cara interessante para apostar, tá?
A gente tem o Matheus Vital aí do Cruzeiro, um nome baratinho também, vocês podem dar uma ousada, né? O Curitiba é um time muito frágil jogando defensivamente, jogando fora de casa, então uma opção barata aí para vocês apostarem. E finalmente, o cara que eu gosto é o Wellington Rato. Como eu falei, o São Paulo tem um potencial ofensivo muito legal jogando em casa, né? O time do Santos cede muito espaço, e como a gente não vai ter nenhum atacante do São Paulo, ali tá difícil de encaixar um Calera e um Luciano, o Wellington Rato pode ser um cara com uma perspectiva ofensiva legal, bem baratinho também, tá? Eu tô em dúvida entre o Rato, o Matheus Vital e o Eric, tá? Como eu não tenho nenhum cara do São Paulo aí ofensivamente, eu quero ter pelo menos um, vou colocar o Rato, mas lembrando que na sexta a gente atualiza o nosso vídeo, né? Detalha mais a questão dos scouts, manda um dossiê para vocês lá, então tem mais alguns nomes interessantes. Mais caros daí aqui, acho que essa rodada tá até difícil de achar meia caro, talvez um Lima aí pode ser interessante, um Rafael Veiga para quem quer apostar, eu cansei, tá? Mas enfim, acho que essa rodada é bem legal pra gente usar no meio de campo. Vamos para os laterais aí, e como eu falei, a gente tem que pensar nos times com SG, e o primeiro cara, que daí é unanimidade de novo, falando dos caras que são unanimidade, é o Marlon. Inclusive a gente vai falar no final do vídeo sobre os capitães, eu acho que ele pode até ser um cara legal para capitão na rodada, tá? E deixa eu mostrar por quê. Bom, primeiro, a gente fala depois na sexta-feira, no vídeo mais detalhado, a gente cruza ali a perda de posse de bola aqui no Footstats, né, que a gente pega, junto com as escalações aqui no Joga 10 News, a gente vai cruzando. Eu deixei aqui, já separado no Cruzeiro, para falar uma coisa. A gente tem o confronto do Marlon, que é um cara que, o maior desarmador do Cartola, enfrentando o Robson, que é um cara que perde muita posse de bola aqui, ó. O Robson Fernandes tá no nível do Arthur aí do Palmeiras, tá? E aí, se a gente pegar aqui o Marlon, pegar aqui no Cartola FC Brasil as pontuações dele e o confronto, primeiro, o Marlon não tem nem o que comentar, é um cara muito regular, e a gente vê aí, na última rodada, o Sander fez 6,7 de média básica, a gente tinha indicado o Sander, estava no nosso time na rodada anterior, inclusive. João Pedro e Reinaldo deram assistência, Mike Piquerez deram assistência, o Fernando, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, assistência e 4 desarmes. Então é um match perfeito aí com o Marlon. Para mim, a unanimidade na rodada tem que ter o Marlon, tá? Aí a segunda vaga de lateral acho que tá bem mais em aberto, a gente tem vários nomes interessantes. Primeiro, falando dos nomes do Botafogo aí, primeiro, a gente vai comentar um pouquinho quantas peças do Botafogo tem que ter. Eu acho que os dois nomes são legais, tá? O de Plácido e o Marçal são dois jogadores muito desarmadores, né? A gente viu o de Plácido mitando aí nas rodadas jogando em casa, mas o Marçal não fica atrás, tá? Ele tem 16 desarmes em 6 jogos. Falando um pouco quem cede para que mais lado cede o Bragantino, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos, o Bragantino cedeu 10 desarmes para o lateral direito, 9 para o esquerdo. É muito parecido, depende um pouco de como é que vai ser a escalação. A gente vai aprofundar mais na sexta, né? Eu acho que os dois são legais. Eu acho que não vou estar com nenhum deles, porque acho que a gente tem outras opções de laterais, e eu vou falar um pouquinho sobre fechar a defesa do Botafogo, quantas peças escalarem, tá? Mas acho que os dois nomes são interessantes. Eu prefiro um pouquinho mais o de Plástico, porque o Marcelo tem uma dúvida com o Hugo, né? Dos outros laterais que a gente tem interessante, Marcelo tem vivido uma fase muito boa, gerando média básica, tá? Já são 10 desarmes em 6 jogos, tem finalizado, é o cara da bola parada, e o Flamengo cede muito ponto para o lateral esquerdo. A gente indicou na última rodada do Piquerez, ele fez 4 pontos em média básica, tá? Então, nome legal. A gente tem o Bruno Pacheco enfrentando Jonathan Cafu do Cuiabá, né? É um cara interessante para a rodada. Jogando em casa, ele é um cara muito participativo. Na última rodada fez 10,40, desarma, chega à frente, um cara interessante, tá? A gente tem aqui na rodada também de interessante. Guilherme Arana, ele tá nos mais escalados do Guilherme Arana, mas não tem como escalar. A gente tem o Kelvin, um pouquinho mais baratinho, um cara que em casa tá indo bem. Na última rodada que jogou em casa contra o Corinthians, mandou bem demais, fez 14,40. E indicações mais baratas aqui, talvez um Palácios do Cruzeiro, tá? É um cara estreante, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nele. Vou dar uma olhada no SoftScore, nas pontuações dele, né, no SofaScore, para ver, né? Eu não conheço muito bem ele. Tem também um cara que tá comprovável no Joga 10 News, o Lucas Esquivel do Atlético Paranaense, potencial de SG, enfrentando o Bahia, né? Pode ser interessante, também custa 2 cartoletas, mas a gente vai se aprofundar mais aí quando a gente falar de outros laterais na rodada, tá? Por enquanto, eu tô na dúvida entre o Kelvin do Atlético Paranaense, o Caio Paulista também é um cara interessante, e o Bruno Pacheco, tá? Tô em dúvida entre esses 3 jogadores aí. Vamos ver, a gente vai fechar nossa defesa aqui, nossos zagueiros e nossos goleiros, e depois a gente fecha a nossa posição de lateral, tá? Vamos aqui pra zaga, e outro cara que eu acho que é praticamente unanimidade é o Cuesta, tá? Tem que ter SG do Botafogo, o Cuesta é um cara que joga muito bem em casa, né? Tem uma média muito boa em casa. Fora também tá jogando bem, né? Mais com SG, mas em casa é um cara que não baixa de 5 pontos. Então, tem que ter o Cuesta. O Bragantino é um time que cede bastante desarmes para zagueiros também, né? Principalmente porque os pontas se mexem muito. Então, Vitor Cuesta é um cara interessante para a rodada, tem que ter.
A segunda vaga da zaga também está bastante em aberto, tá? Nino eu não vou escalar na rodada, mas acho que pode ser. Maurício Lemos é um cara interessante. As pontuações dele em casa costumam ser melhores, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, em relação aos zagueiros. Em casa ele tem tido boas pontuações, a gente escalou ele na última rodada, ele gerou bastante ponto de média básica, né? Mas fora de casa as pontuações dele não costumam ser muito boas, tá? Tem um 5 e um 5,5 com SG aqui, então para esse SG do Galo, que eu acho mais rodada, é meio complicado de escalar, tá? A gente tem o Titi e o Brits, tá? Eu já falei, eu gosto mais do Titi porque ele é mais armador, mas na última rodada o Brits foi bem melhor do que ele, né? O Brits é um pouquinho mais faltoso. Acho que os dois nomes são válidos. Eu gosto muito do Arboleda para essa rodada, tá? É um cara muito seguro em casa, enfrenta esse time do Santos que perde muita posse de bola. Marcos Leonardo, o Mendonça, o Lucas Braga, todos perdem muita posse de bola, inclusive, por isso que eu falei que o Caio Paulista é um cara legal. O Arboleda jogando em casa é um cara muito seguro. Não, a menor pontuação dele foi esse 4,70 aí em casa, tá? 4,90 na verdade, na última rodada. Esse 4,70 foi fora. Então, um cara muito interessante para você fechar a sua zaga. Então, assim, as principais indicações seriam Cuesta, Brits ou Titi e Arboleda. Eu acho que não vamos ter cartoleta para eles, então eu vou falar de algumas opções baratas para vocês, tá? A gente tem, claro, o Adrielson, acho que o Adrielson vai estar nos mais escalados aí. É um cara mais baratinho, tem potencial de SG. Eu fico mais pé atrás, mas eu gosto muito, muito, muito nessa rodada do Zé Ivaldo do Atlético Paranaense, tá? 4,23 cartoletas, vai ser o nosso jogador aqui. É um cara baratinho, e se a gente olhar no Joga 10 News aqui, a formação do time do Atlético Paranaense, ele tem jogado como terceiro zagueiro, né? Cadê aqui o Atlético Paranaense? Ele tem jogado como terceiro zagueiro. Isso aumenta o potencial de desarmes, né? Ele desarmou muito o Guilherme Bira na última rodada, e ele enfrenta o Kaique, que é um cara que perde muita posse de bola, né? Então, é uma indicação mais fora da curva, aí um cara baratinho que eu gosto muito para a rodada, vai estar no nosso time, tá? Então, eu ficaria mais com esses caras. Unanimidade, acho que tem o Cuesta, de opção barata, acho que tem o Zé Ivaldo, um cara mais interessante aí para a rodada, tá? Vamos para goleiro e depois técnica e a gente fala um pouquinho. Bom, eu acho que nessa rodada, goleiro eu gosto mais de aprofundar lá na sexta-feira, né? Que a gente pega aquela estatística de finalizações defendidas até sair um gol. A gente vê também o número de finalizações cedidas pelo adversário. Eu vou destacar dois caras caros aqui para vocês. Primeiro, Lucas Perry, vai ser meu goleiro, tá? Em casa ele tem tido pontuações muito regulares. O time do Bragantino finaliza muito, muito nos jogos, tá? E assim, como o Bragantino finaliza muito, se reduz a possibilidade de SG do Lucas Perry. Mas o Botafogo, nos últimos 5 jogos, não tomou nenhum gol. Nos últimos 5 jogos, no caso, não tomou nenhum gol. Muito por causa do Lucas Perry, né? É disparado o melhor goleiro do campeonato, vai estar no meu time. Eu gosto muito do Rafael Cabral para a rodada, eu vou mostrar para vocês. Estava dando uma estudada nos goleiros aqui já, né? E ele, primeiro, é um potencial de SG enfrentando o Curitiba. E nos últimos jogos do Curitiba, os últimos 2 jogos, o Curitiba finalizou 6 vezes contra o Goiás e 6 vezes contra o Grêmio, tá? Fez gol nos 2 jogos, o Curitiba é um time chato para tirar SG, mas o Rafael Cabral pode ser uma indicação mais ousada aí por causa disso, né? Pensando em defesas. A gente tem aí o Bento também pensando no SG, né? Tem talvez um Rafael de São Paulo pensando no SG. O time de Santos não finaliza tanto. João Ricardo é um cara um pouquinho mais barato e interessante. Para quem tá sem cartoleta mesmo, pessoal, o Everson não é um goleiro tão ruim para rodada não, tá? Ele vai estar entre os mais escalados. É um SG que eu falei, o Galo é um visitante bem legal para rodada. O time do Goiás, nos últimos 2 jogos, também tem uma média muito alta de finalização. Se não me engano, foram 7 contra o Curitiba e 7 contra o Fluminense, enfim. Pontuações muito boas para goleiro, tá? De média básica. Então, para quem tiver sem cartoleta, acho que o Everson é um cara interessante para a rodada, tá? A gente sobrou aqui 23 cartoletas, então tá bem legal. Como sobrou bastante cartoleta, acho que eu vou puxar aqui um Bruno Pacheco. Acho que precisa ter uma peça de SG do Fortaleza. Se não for aqui o Bruno Pacheco, acho que teria que ser o técnico. E aí, comentando aquilo que eu falei, eu acho que triplicar o Botafogo é demais na rodada, tá? O time do Bragantino, como vocês viram, é o segundo melhor time nos últimos 5 jogos. Tá jogando bem, é um time bastante ofensivo, então triplicar para a Liga Clássica é meio ousado. Para quem quiser tirar pontos, daí eu acho que vale até quadruplicar a zaga do Botafogo, mas para tirar pontos, né, para se diferenciar. Eu acho que tem que ter uma peça do Fortaleza de SG. O Zé Ivaldo eu coloquei mais porque é um cara mais barato e acho que o Marlon é unanimidade, tá, para a rodada. E aí, em relação à unanimidade, peça barata, a gente montou o time assim. De técnico, acho que um técnico muito legal para a rodada seria o Cláudio Caçapa, né? É o maior favorito da rodada. O Vojvoda, como eu falei, se a gente não fosse com o Bruno Pacheco, a gente teria que colocar o Vojvoda aqui para cobrir o SG do Fortaleza. Eu gosto bastante do Pepa, tá, na rodada. Acho que o Pepa, dos caras baratos, Pepa, Dorival Júnior, e eu, por enquanto, não é nem pelas cartoletas, a gente até teria cartoletas para escalar um cara mais caro, eu vou com o Felipão, tá? Acho que o Galo, como vocês viram, é um visitante legal,
Muita gente vai estar escalando aqui o Everson e o Arana, tá? Eu vi nos mais escalados. Então é importante fazer essas coberturas de SG. Acho que o Galo tem um potencial de SG. Vamos com o Felipão, acho que o Galo é favorito. O Hulk sempre é um cara que gera muito ponto. O meio de campo do Galo gera muito ponto, né? Então vamos dar uma cercadinha assim. Como eu falei, esse é o esboço. Na sexta-feira a gente analisa melhor a rodada e fecha o nosso time. Lembrando que a gente vai ter a live. Falando do capitão, assim, os três aqui do ataque são bons. Claro, Tiquinho Soares vai ser o capitão mais escalado. É muito interessante. Mas o cara que eu mais gosto para a rodada aqui de capitão é o Vitor Roque. Acho que vai até diferenciar um pouco o nosso time, porque muita gente vai estar com o Tiquinho. Quem quiser se diferenciar muito, vocês viram que o dado do Marlon é muito forte, tá, para a rodada. Ele é um cara desarmador. O time do Curitiba tem sido muita assistência para lateral. Ele é um cara que chega bastante ofensivamente e tem um confronto ali, um match contra o Robson muito bom para desarmar, tá? Então seria uma indicação até legal para capitão também. Mas enfim, acho que é isso para a rodada. Como eu falei, deixa o like se vocês gostaram, o canal está crescendo bastante. Entra no nosso grupo do WhatsApp, né? Se inscreve aqui no canal. Enfim, tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!